nós vamos conversar com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, o Partido Liberal começou a exibir desde ontem uma nova campanha de propaganda partidária em rádio e TV, e com destaque aí para que é a pré-campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive tem uma das peças, Nicoli, que aparece ali, Bolsonaro conversando com jovens, falando de obedecer aos pais, da importância da família, e traz ali o slogan da campanha, né, pelo menos até agora: sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Como é que você viu essa campanha partidária que está no ar do PL, Nicoli? Glauco, trata-se de uma campanha um tanto fraca, né? Uma vez que traz à tona todos os elementos que Bolsonaro, de fato, não conseguiu promover no Brasil, né? Um controle da pandemia, muito menos um diálogo com a juventude, né? É interessante a gente perceber que nós temos entre 2018, nas últimas eleições, e agora em 2022, uma radical diferença em relação ao voto jovem. 4 anos atrás, os jovens eram ainda muito influenciados por influencers, né? Sobretudo ligados ao MBL, principalmente. Havia um discurso conservador, reacionário, muito em voga entre os jovens, e uma desilusão com o PT. Passados 4 anos, e até mesmo em função da forma como os partidos de esquerda, inclusive o PT, aprenderam a mexer nas redes sociais e enfim, a absolvição do ex-presidente Lula, tudo isso angariou um discurso de reformulação do pensamento dos jovens, né? Tanto é que houve uma grande campanha para que jovens entre 16 e 18 anos tirassem o título de eleitor. Isso foi muito promovido por artistas, políticos, enfim, influenciadores muito ligados ao Lula também, e ao PT, ou pelo menos a visão mais progressista da sociedade, enfim. Então, o Bolsonaro, perdão, com a propaganda do PL, ele tentou se aproximar do público jovem, mas parece que ele traz à tona um discurso que já não é mais predominante entre eles. O conservadorismo, uma obediência cega à família, e pior, tentar mostrar, né, dentro dessa propaganda, Bolsonaro acabou tentando demonstrar que controlou a pandemia, a economia, e a gente sabe que o Brasil vive uma outra realidade do que aquela que é mostrada pelo governo. As pessoas passam fome, os preços estão cada vez mais elevados, os combustíveis não param de subir, o desemprego é elevado, enfim, não há nenhum motivo para que se afirme que há um novo Brasil. Ao contrário, é um Brasil retrógrado, é um Brasil que volta aos tempos, né, de fins do século passado, década de 80, mais ou menos, quando, de fato, grande parte da população estava desempregada e vivendo na miséria. Nicoli, agora essa peça em especial, né, onde aparece Bolsonaro cercado por jovens e falando dessa questão de obediência aos pais, de que depois você vai ver como seus pais foram importantes na sua formação, ela também, além de falar com jovens, ela não se direciona justamente a esses pais para que eles possam olhar para Bolsonaro e dizer assim: nossa, olha, o presidente respeita os valores da família, também não tem essa intenção e acaba reforçando, na verdade, laços de lealdade de um grupo que já está com o presidente? E, essencialmente, grupos conservadores, muitos deles ligados a uma ala entre os evangélicos dos mais radicais. O objetivo do Bolsonaro, pelo menos nesse instante, é conseguir manter algo em torno de 30%, 35%, que é um eleitorado, de fato, como eu disse, mais conservador. No entanto, a realidade, ela tem um contraste gigantesco com esse discurso, né, conservador reacionário do Bolsonaro. Enfim, porque tudo que um pai poderia querer para os seus filhos é que eles se alimentem direito, é que eles tenham acesso a uma boa educação, que possam ter empregos e, claro que nada disso está acontecendo, né? O índice de desemprego entre a população mais jovem é gritante. E pior ainda, né, se a gente observar entre os adultos ou pessoas de meia idade em diante, o poder de compra, né, e o nível salarial, ele foi muito desvalorizado, e o poder de compra despencou, literalmente.
Então, de fato, o Bolsonaro ele tenta criar uma imagem que o governo realmente não conseguiu praticar. E muitas vezes campanhas mal feitas podem resultar num índice de impopularidade ainda maior, né? A gente teve um exemplo aqui em São Paulo com o Celso Russomano alguns anos atrás, quando ele, na sua campanha, desejava o uso de um bilhete único, né, para os transportes, no caso o ônibus, que fosse proporcional o custo, né, a distância percorrida por um indivíduo. Lógico que isso desagradou profundamente a população mais pobre, que, claro, tem que se deslocar muito mais da periferia em relação ao centro, e quem mora no centro acabaria sendo privilegiado duplamente. Primeiro, já por ter condições econômicas melhores. Segundo, por ter um custo do transporte menor do que aquele sujeito que mais trabalha e que mais se transloca pela cidade. No caso do Bolsonaro, há algo de semelhante, uma vez que a campanha publicitária que saiu nessa última semana, ela não condiz com a realidade do Brasil. Isso tende a gerar não uma união entre pais e filhos, como quer a propaganda, mas, na verdade, um conflito. Não um conflito armado ou violento, nada disso, mas pelo menos de argumentos. A juventude, ela não está satisfeita com o atual governo. É importante que se diga isso. A juventude tem muito claramente a ideia de que as oportunidades são inferiores à geração anterior, 10 anos atrás, que ainda nos governos petistas, os universitários conseguiam bolsas fora do país, havia uma oferta maior de estágios, de empregos também, enfim, era um outro cenário. E hoje o que a gente vê, como eu disse, é a população mais jovem sendo atingida principalmente pelo desemprego, mais do que qualquer outra faixa etária. Tivemos um índice, desde a década de 90, né, não se via tão poucas matrículas no ensino superior, nas universidades federais, inclusive, né? Então, isso vai mostrando que a realidade é outra e Bolsonaro, de fato, tenta criar um discurso fanista, nacionalista, conservador, religioso, mas eu tenho a impressão que a população, esse ano, ela já está vacinada, né, contra discursos sofísticos, hipócritas e simulados, como esse do Bolsonaro, que, de fato, não trouxe nenhum benefício ao Brasil. Não há uma política bem-sucedida desse governo que possa ser destacada. E Nicole, falando ainda da ofensiva bolsonarista, mas agora em outra área, na área jurídica, o ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, de longe o mais alinhado com Bolsonaro, indicado pelo presidente, ele derrubou ontem uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que havia determinado a cassação do mandato do deputado estadual paranaense Fernando Francischini. Fernando Francischini, que foi cassado porque numa live ele atacou o sistema de urnas eletrônicas, uma live realizada no dia do primeiro turno das eleições de 2018, obviamente sem apresentar prova nenhuma. E mais tarde, em outra decisão, ele também revogou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre a cassação do mandato de outro deputado bolsonarista, Valdevan 90, do PL de Sergipe. Como é que você viu essas decisões de Nunes Marques, principalmente nesse âmbito em que se discute bastante a questão da circulação de fake news nas eleições? Bom, o Nunes Marques, ele acabou tomando uma decisão que deixa muito clara, né, a ideia de que ele está alinhado com o governo Bolsonaro, né? Ele não toma decisões técnicas, pragmáticas, mas sim conforme pressões políticas. Uma vez que, se não fosse o Bolsonaro, não haveria nenhum outro motivo para ele ter sido escolhido a este cargo, né? Ou seja, do ponto de vista da sua carreira no interior do judiciário, em diferentes instâncias, ele não teve tanta relevância, né, ou um destaque para alcançar o cargo do STF. Simplesmente foi uma indicação direta do Bolsonaro, por meio de um viés conservador religioso, e Bolsonaro muito bem sabia que ele seria um escudo, um elemento protetivo, né, no caso, contra qualquer ação que fosse movida contra o próprio presidente ou seus aliados. Então, isso ficou muito explícito no dia de ontem, quando Nunes Marques anula punições a políticos que literalmente menosprezam o sistema eleitoral brasileiro, atacam, né, a estabilidade política e a legitimidade do processo eleitoral como um todo. E o resultado dessa história é que, ao tomar esse tipo de decisão,
o Nunes Marques acaba jogando mais lenha na fogueira, porque isso abrirá mais álibis para que os bolsonaristas contestem as urnas eletrônicas, o resultado das eleições, e essa é a alternativa que se verifica no horizonte do Bolsonaro, né? É quase certo e seguro que ele vai perder essas eleições, né? As pesquisas têm mostrado isso, né? O índice de rejeição dele é muito grande, e além disso, num eventual segundo turno, ele não ultrapassa ali a casa dos 40% e, portanto, é o virtual derrotado. Certamente no segundo turno, pode ser que no primeiro, à medida que Lula, nas pesquisas, se aproxima dos 50% ou mais do que isso. Bom, então, já citei aqui algumas vezes, né, uma grande obra de um cientista político norte-americano chamado Levitsky, escreveu um livro chamado Como as Democracias Morrem. E nessa obra ele demonstra que a negação do sistema judiciário, a negação do resultado das eleições, da legitimidade das urnas, enfim, conspirações fictícias criadas, né, com a ideia de que existe uma tentativa de derrubar ou falsear o resultado das eleições, tudo isso, para o Bolsonaro, assim como foi para o Trump nos Estados Unidos, são instrumentos, né, que começam a levar a democracia ao seu enfraquecimento. E o Bolsonaro pretende isso, ou seja, quanto maior o caos, quanto maior a instabilidade que ele conseguir provocar, maiores as chances dele conseguir se manter no poder. No entanto, me parece que há uma grande defesa na sociedade, mesmo de grupos de direita, né, que não apoiam Bolsonaro, e da esquerda em relação à legitimidade dessas urnas. Uma vez que todos os partidos são convidados para participar de auditorias, fiscalizações dessas urnas a qualquer momento, então não há o menor cabimento, né, em defender, como fez Nunes Marques, a anulação da pena, né, de sujeitos que põem em risco a ordem democrática, que de fato é uma cláusula pétrea constitucional e da civilidade brasileira. Nicoli, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, bom final de semana a todos. Bom final de semana. Conversamos aqui com o cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.